Oi, pessoal do da RPS Capital, e hoje eu tô aqui com o Alexandre Miguel, responsável pela área de análise do fundo Longolha aqui da casa, o RPS Fair Selection. Ale, junho foi um mês desafiador para a Bolsa, com uma queda de 11,6% do IBX. A gente teve uma queda de 2 dígitos também, mas a gente conseguiu entregar um alfa positivo de 100 bips, no mês. Quais foram os setores responsáveis por essa performance e o que a gente pode comentar sobre a atribuição no mês de junho? Legal, Duda. Foi sim. O mês de junho foi um mês bastante difícil para as bolsas, aqui no Brasil e lá fora também. Então o fundo acabou caindo, teve uma queda relevante, um pouco menor do que o índice, mas o que contribuiu, que a gente viu contribuir para a queda, principalmente foi ainda a nossa posição em commodities. E isso, a partir de meados do mês passado, quando a gente começou a ver uma preocupação bem forte, alguns sinais mais evidentes de desaquecimento nos Estados Unidos, estoques, prévias de PIB, o setor de commodities começou a sofrer de forma bem relevante. Então ele foi o maior destaque aí do lado negativo para essa performance. Do lado positivo, eu destacaria algumas posições defensivas que a gente já vem carregando no fundo. Então na parte de utilities, a posição em Eletrobras, em Ômega, na parte de consumo mais defensivo, consumo básico, as posições em saúde, no setor de saúde, que é a Hypera, e a Ambev, no setor de bebidas. Então, de maneira geral, o portfólio, esses foram os principais drivers aí do mês passado. E comenta pra gente, então, nesse contexto, quais foram as maiores alterações de temas, no mês? Ao longo do mês, Bom, a partir do meio do mês, quando a gente começou a observar, nosso time macro aqui da RPS começou a discutir mais esse risco cada vez maior de recessão, a gente fez uma diminuição importante das commodities, principalmente Vale, setor de mineração, principalmente alumínio, ao longo do mês. A posição nossa em CBA, que ela foi detratora, mas a gente reduziu sim exposição a esse setor, porque no cenário assim de inflação mais iminente, a gente acha que é um risco, é um setor difícil para estar alocado. Terminou o mês com uma posição já bem mais reduzida nesse setor de commodities. A gente manteve uma posição em setores defensivos aqui no Brasil, algumas das quais eu já mencionei, mas no geral de redução ao longo do mês foi basicamente isso. E disposição direcional, falando de junho também, o que a gente pode comentar da evolução durante o mês? A gente terminou o mês já com a bolsa abaixo dos 100 mil pontos, o Bovespa, a gente terminou 100% alocado no Selection. Isso aí é uma visão nossa, e conversando com os analistas, de que os valuations, na maior parte dos casos dos setores, olhando bancos, olhando o restante de consumo, após essa queda de commodities, eles estão bastante atrativos e já refletem um cenário mais pessimista até que a curva de juros indica. Então, olhando pelo prêmio de risco de ações aqui no Brasil. Então, a gente optou por ficar 100% alocado com zero de caixa. Agora, entrando em julho especificamente, a gente está no comecinho de mês. Quais são as principais apostas da estratégia para esse mês? Principais preocupações também, os riscos que a gente está vendo para o cenário atual? Tá legal. A gente continua alocado com uma carteira de perfil defensivo, naqueles cases que a gente tem mais confiança, ou de resiliência, menos exposto a macro, ou de uma execução micro bem potente, aí, que talvez compense um pouco uma deterioração do cenário aqui. Então, posso destacar no setor elétrico a participação em Eletrobras, defensivo ainda posições, embora um pouco menores, mas em Hypera, Ambev e Açaí. A gente adicionou a finalzinho do mês, ao longo do começo desse mês, posição nas empresas, nas construtoras de baixa renda. Tinham sofrido já bastante. Está acontecendo aí, enquanto a gente conversa, um anúncio de diversas medidas positivas para esse setor, para reativar esse setor de construção de baixa renda. Então a gente acha que essas medidas compensam a inflação, que é a maior preocupação, dentro do setor que tem um funding garantido, tem uma demanda, de certa forma, cativa. Então é um setor que a gente gosta. E alguns cases específicos dentro de consumo discricionário. Daria para mencionar o Grupo Soma e Centauro. E aí, na questão de preocupações e riscos, dos quais já estavam presentes, mas essa de recessão lá fora, a gente continua monitorando. Eleições do Brasil, talvez essas medidas de mais distribuição, mais subsídio, ajudem um pouco o governo atual.
talvez uma queda de inflação também ajuda, mas as eleições é um risco que a gente tem que monitorar até o evento. E a questão China, né? Essa dicotomia entre estímulos e o Covid, que também pode influenciar bastante a nossa alocação setorial. Mês que vem a gente volta para comentar sobre essas preocupações, o que aconteceu no cenário de julho. Obrigada, Ale. Até o próximo mês. De nada. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.